Fala pessoal, agente histórico aqui, como é que vocês estão? Hoje aqui a gente vai reagir, né, ao um contra 29 conservadores, em que o Gustavo Machado, representando a esquerda, representando o marxismo, propôs a discutir, a debater, e a gente vai fazer uma análise, a gente vai tentar, enquanto liberal, né, eu vou tentar contrapor algumas coisas que o Machado vai responder aqui, quer dizer, vai responder não, vai colocar enquanto premissa, tá? Eh, a gente também vai analisar a fala dessa galera aqui e a gente já consegue perceber que alguns não têm gabarito nenhum para estar nesse debate de uma envergadura dessa, principalmente com o Gustavo Machado, que é um adversário assim bastante inteligente, bastante perspicaz e no âmbito das ideias é um cara que consegue colocar qualquer debatedor contra a parede. E eu não sou pretensioso de falar que eu derrotaria o Gustavo, qualquer coisa do tipo, não, mas eu acho que eu conseguiria contribuir bastante para responder algumas coisas sob a luz do liberalismo, né? Principalmente utilizando Adam Smith, né? John Stuart Mill, Thomas Paine, enfim. Mas vamos lá, vamos começar o vídeo. Primeira afirmação é: o Estado inchado não é o principal problema do Brasil. Vamos aí pela premissa, né? O Estado inchado não é o principal problema do país. E de fato não é o principal problema do país. A gente pode falar do estado inchado, né, como um dos problemas, mas aí a gente vai ter que apontar quais são esses problemas, né, de forma específica. E como que a gente faz isso? A gente mostra onde está o problema do inchaço. Um dos problemas que eu vejo no estado, enquanto estado inchado, é, por exemplo, nos subsídios que são aplicados a grandes empresários, por exemplo. Nesse sentido, eu acho que o estado é extremamente inchado, gasta grande parte da verba, grande parte do seu recurso, grande parte dessa sua força, porque o estado é basicamente a máquina, né, que pode trabalhar em prol dessa sociedade. E muitas vezes ele está inchado porque muito desses lobbies que estão ali disputando as cadeiras, seja na Câmara, no Senado, enfim, diversas posições aí, também no governo executivo, estão pilotando essa máquina. Então, de certa forma, o Estado ele se torna inchado por conta disso, mas também por conta de vários cargos, vários assessores, várias regalias que muitos setores aí, né, das altas esferas da República eh, fazem com que o Estado ele, de certa forma, ele se torne inchado por conta dos seus gastos. Poderia gastar mais? Poderia. Poderia gastar melhor? Com certeza. Porém, os gastos na nossa república, ele não é destinado às coisas que deveriam ser destinadas, que no caso é a estruturação de um modelo nacional. Aí a gente pode falar de um modelo nacional desenvolvimentista, né, com empresas criando uma burguesia nacional industrializada, tá? Mas uma burguesia nacional que tenha um viés nacionalismo, ou seja, nação brasileira, num sentido de o desenvolvimento ele fica com a gente, né, sobre as nossas empresas, sobre o nosso jugo e claro, se uma vez que esse desenvolvimento ou essa disputa ela possa descarretar, né, ou descarrilhar para monopólios, oligopólios, a gente pega e coloca essas pessoas ou esses empresários ou esses monopolistas ou oligopolistas no lugar. Então, de certa forma, o Estado é inchado, mas não é um dos principais problemas. A gente tem diversos problemas e está principalmente na esfera da estrutura, né, das coisas que são estruturais para um Estado funcionar corretamente. Basicamente é isso. Essa é a minha explicação do porquê o Estado inchado não é o principal problema do país, tá bom? Vamos lá, vamos ver a resposta. Pode pegar? Tem a cadeira no lugar, tá? É pra encostar na cadeira. Ah, pode. Prazer, Gustavo Machado. Me Prazer, chamo amigo. Pedro Pôncio. Sou conhecido Claro. como ex-vagabundo, né, por ter sido do MST, movimento que você possivelmente defende. E eu vim hoje para fazer essa abertura. Eu gosto muito de fazer a abertura para deixar claro do que se trata isso aqui. Né? Eu, antes de tudo, quero dizer que Aí começou. A premissa ou o tema é: o Estado inchado não é o principal problema do país. O Pedro Pôncio aqui, ele é um bolsonarista que, enfim, tá aí tentando
entrar na política como um puxa-saco, como um lambe-botas. Eu duvido muito que o Pedro Pôncio ele tenha qualificação, né, ou a qualidade para poder responder essa pergunta. E duvido menos ainda que ele tenha a capacidade cognitiva para fazer isso. Eu não vi os vídeos ainda, mas eu posso apostar que ele não vai responder nada do que o Gustavo está propondo como tema. Que eu te admiro muito. Admiro você, admiro o Jones Manuel, admiro o Ian Neves. Porque para pegar uma ideologia assassina como o comunismo e passar um verniz para pavimentar a destruição do Brasil, que é exatamente o que vocês estão fazendo, tem que ser muito genial. Para pegar o indefensável e defender num podcast abertamente num país Certo, democrático... Pedro, mas o tema é... O tema é Estado. Eu vou chegar lá. Vamos lá, beleza. Todos os lugares... Primeiramente, você veio defender o aumento do Estado aqui. Que fique Você claro. é que está dizendo. Você a tá dizendo afirmação que- foi, o Estado inchado não é o Exato, então você está principal defendendo problema. o Estado Não. inchado. Basicamente Uma é o que você questão- está falando. Pessoal, pelo amor de Deus, se você quer debater com as pessoas, entenda um pouco de lógica, um pouco de premissa. Se atenham à pergunta. Não coloquem palavras na boca da outra pessoa. Não rebata espantalhos. Isso é sinal de incapacidade, tá? De incapacidade cognitiva. De que você leu pouco, de que você interpreta muito pouco, tá? Então isso que ele já está começando a fazer aqui já está me irritando, só de início já está me irritando. Já mostra que ele é bem ignorante, né? Para não dizer totalmente burro. Uma questão de lógica bem básica. Se esse é o principal problema, e veja que a afirmação diz se é o principal ou não. Se não é o principal, é um problema. Tá, mas é importante Ok? deixar Vamos lá, claro. o Você que está tá defendendo dito na um Estado afirmação. e um Estado comunista. Não, é é o que você que um está comunista. dizendo. Você que está dizendo Agora, que eu estou o defendendo comunismo, Estado. onde ele foi implantado, pessoas morreram. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de economia, Mas um a comunista questão- sempre esquece... Eu estou entrando lá. Um comunista sempre esquece que a base de uma economia, a coisa mais importante, a matéria-prima de uma economia, não são os números, são pessoas. Porque a economia depende de relações pessoais. Como a economia comunista funciona? De forma ditatorial, de forma impositiva, é o Estado se sobressaindo em cima do indivíduo. Nós viemos aqui hoje, pelo menos eu como conservador, para defender direitos individuais. Ó, nossa, mãe do céu, aí começa a mistureba, fala que é conservador, defende direitos, né, individuais. Primeiro, né, que a tradição conservadora, tá, é uma tradição que busca a prudência, tá bom? Não as liberdades individuais. Quando vocês falam de liberdades individuais, você está falando de liberalismo, que é o que eu sigo, tá bom? Aí você vai começar lá em John Locke, tá bom? Os conservadores, eles geralmente, né, eles evitam falar em liberdades individuais, pelo menos a tradição, né, conservadora, por conta de que quando apareceram os liberais, e no caso nós éramos o contraponto dos conservadores, sempre fomos o contraponto dos conservadores, tá bom? Buscávamos liberdades individuais as quais esses mesmos conservadores geralmente não nos apoiavam. Por que eles não nos apoiavam? Porque eles tratam a prudência como uma coisa quase que sagrada numa sociedade. A gente não muda as coisas assim de uma hora para outra, a gente não muda por meio das revoluções, a gente não cede direitos assim de uma maneira espalhafatosa. Entende? Então a gente está falando de uma ruptura. E as liberdades individuais são uma ruptura, né? Desde lá da Idade Média até a Idade Moderna, enfim. Por quê? Porque a figura do rei era uma figura sacralizada principalmente pela igreja, que era o bastião do pensamento conservador no período, tá? E aí, se a gente for falar, a gente vai ter que falar de Tomás de Aquino, a gente vai ter que falar mais à frente, que é teoricamente o pai do conservadorismo, mas o conservadorismo moderno, que seria, né, o Edmund Burke. Mas o Edmund Burke, ele é um conservador, ele vê a prudência principalmente frente às revoluções, tá? Ele pode até, em algum grau, ele ser mais maleável quanto à questão das liberdades individuais, mas geralmente um conservador naquele período, ele apoiava a monarquia, não os liberais. Hoje a gente tem uma
uma transformação disso. Por isso que a gente fala de pessoas que são liberais conservadoras, né? São conservadoras nos costumes e liberais na economia. Eu não sou, gente, eu sou literalmente liberal, socialmente e economicamente, tá bom? Apesar de que, se você for pegar o Adam Smith, você vai ver que o Estado participa ativamente da vida da sociedade, principalmente nas regulações entre os entes no mercado e principalmente quando essas relações são de monopólios ou oligopólios, tá bom? O Pôncio provavelmente não entende nada disso, ele não entende de conservadorismo, ele não entende de liberalismo. É só alguém falando abobrinha aí, mas tudo bem, vamos continuar. E esses direitos individuais, eles são garantidos pela ética cristã que montou a melhor civilização do mundo, ou seja, o A Ocidente. questão... Justamente aquilo que... Outro erro, assim, de principiante. A igreja lá na Idade Média e também ali no período moderno, elas tinham os reis, né, muitas vezes como algo sacralizado, né, como aquele representante de Deus na terra. Então, o rei, ele basicamente era chancelado pela igreja e o rei, de certa forma, privilegiava também a igreja. Então, eram dois estamentos, né, no caso, o clero. Aí a gente pode pegar os estamentos lá da Idade Média, né? Mas o clero e a nobreza, eles eram praticamente uma coisa só, enquanto corpo. Por quê? Porque ambos se privilegiavam, ambos se defendiam. E aí, quando a gente fala dos reis taumaturgos, quando a gente fala, por exemplo, né, do caráter sagrado dos reis, né? Enfim, de grandes autores como Jacques Bossuet, por exemplo, eles vão falar, eles vão defender, né, esse caráter sagrado, coisa que a igreja fazia. Então, o cristianismo, enquanto o Pôncio está falando aí, eu acho que ele não leu nada disso, defendia um caráter conservador da sociedade e não um caráter de liberdades individuais, tá bom? Então a gente tem que pegar isso dentro da história. você quer destruir. Você deve defender a escola de Você Frankfurt. está colocando posições na minha Você não mente. defende escola de Frankfurt. Não, nunca defendi. Tenho Não vídeos contra a defende escola de Antônio Frankfurt Gramsci. no meu... Menos ainda. Você defende o que, então? Poxa, mas a questão era, o Estado inchado não é o principal problema do Brasil. Você Eu defende esperava Karl Marx, que você um fracassado que falasse teve uma esse ideia respeito, fracassada, né? que onde implantou fracassou, A questão- é uma ideologia A completamente fracassada. questão é o Estado inchado é o principal problema do Brasil. Senão a gente vai discutir o quê? Exato, por isso Você que vai nós colocar precisamos tirar várias o Lula do poder palavras mais uma na vez, minha boca porque e vai- foi o Estado que mais aumentou impostos, que mais prejudicou a vida de quem trabalha, que mais Sabe o que prejudicou a acontece, vida do Pedro? cidadão. O que acontece, cara, é que vocês não conseguem discutir os temas porque vocês só discutem com frases prontas, cacuetes prontos. Então você chegando aqui na As impossibilidade... frases prontas que eu trouxe revelam a verdade. Na impossibilidade de Frases prontas discutir revelam a verdade. o tema, na impossibilidade de discutir o tema, o que ele fez? Ele lançou uma lista de vários jargões atribuídos a mim, inclusive posições que quem me conhece sabe que eu nunca defendi, né? Então, eu não tenho nem muito o que responder a esse respeito. Espero que se atenham aos temas, porque se não se atenha é porque não tem conteúdo para discutir em cima dele. Ele só não, ele não tem, como ele não sabe explicar, né, a origem do que ele mesmo se proclama ser, né, conservador. Ele vai falar sobre o cristianismo e tal. Eu citei o Jacques Bossuet aqui, que, enfim, ele fala, ele é um religioso e ele também é um autor que, de certa forma, contrapunha os contratualistas, né, o Hobbes, por exemplo, ou o Locke, mas enfim, e a gente tem aí uma visão totalmente quase que ignorante aí do Pedro Pôncio. Eu poderia até chamá-lo de burro, tá, gente? Mas eu acredito que é ignorante mesmo, porque eu acho que ele pode aprender. Talvez não, mas enfim, ele é um ideólogo, mas é um ideólogo que não sabe nem a história, né, do próprio conservadorismo ou da própria Igreja Católica. Ele poderia vir citar aqui, ele poderia ter usado o próprio Jacques Bossuet para defender a posição dele, ou a tradição, né, vinda lá do Tomás de Aquino, ou os segundos tomistas, ou até mesmo o Edmund Burke, mas não, ele preferiu falar um monte de merda aqui, achar que tá pagando de inteligente, só é mais um idiota que se diz de direita, mas tudo bem, vamos lá. Perfeito. Olá, meu caro, meu nome é César Cousen. Olá, César. E sim, vamos conversar sobre o tema, que é a questão do Estado muito inchado, não sei exatamente o problema do Brasil.
eu me oponho veementemente a essa afirmação, principalmente vendo dados que são incontestáveis. Pegando, por exemplo, um país que tem aqui do lado do Brasil, que é muito próximo e muita gente subestima, o Paraguai. De 2020 até agora, mais de 800 empresas se moveram a sua estrutura, seja parcialmente ou integralmente, para o Paraguai. Dentre elas, a Riachuelo, JBS, Penalty, várias empresas que antes eram nativamente aqui do Brasil se mudaram para lá porque a margem de lucro tende a aumentar cerca de 30%. Ou seja, empregos estão sendo gerados no Paraguai agora, ao invés do Brasil. A economia está circulando novamente, mais nesse país que é um concorrente agora do que no Brasil, justamente porque a questão burocrática que sobressai em cima de todo mundo é sufocante. Empreender no Brasil é horrível. Todo mundo gosta de fazer um offshore, uma holding, alguma coisa, para proteger o que é seu. E falando como um proletariado, eu encaro o seguinte: eu sou uma pessoa que sou meramente um trabalhador, eu ganho pouco, e mesmo ganhando pouco, existe uma alíquota em cima de imposto de herança, pegando um exemplo. Certo. Então, Eu só como que falar essas outra questões coisa. vão se resolver dentro da sua perspectiva? Tranquilo. Então, deixando muito claro, eu não defendo a alta participação do Estado. Eu estou dizendo se é ou não o principal problema do Brasil. Veja, se fosse o principal problema do Brasil, o Brasil estaria melhorando há muito tempo. Desde o governo Collor, passando Fernando Henrique Cardoso, os governos Lula e todos os demais, o Brasil se abriu para o mercado estrangeiro em praticamente todos os setores, eram quase todos fechados. Todos abriram para o capital estrangeiro. As empresas de quase todos os setores, energia, telecomunicação, etc., foram ou integralmente privatizadas, como cresceu na siderurgia, na mineração, ou abriram capital em todas essas empresas. O Brasil, de 2002 até hoje, reduziu em 4 mil o número de estatais. O setor que mais cresce, é só olhar na base da RAIS, no Ministério do Trabalho, é o setor privado. Setor privado que era 60 e tantos % da classe trabalhadora formal brasileira, hoje já beira os 80%. E o setor público diminui tanto em termos absolutos como relativos. Se nós pegarmos na União e no Estado, reduz das duas formas. Para se ter uma ideia, só um dadozinho. Na União, 54% das despesas da União eram com servidores em 94. Hoje são 25%, caiu pela metade. Ok, Fosse com esse tudo o isso que principal você tá problema do levantando, Brasil, me diga, só um então, minuto. por que Fosse teve esse o essa fuga de principal empresas? problema do Brasil, a situação teria melhorado de maneira drástica. O Paraguai é um caso arquiconhecido de um mini paraíso fiscal dentro da América do Sul. E, aliás, o Paraguai tem uma condição tão ruim, mesmo com essa situação tão ruim, uma das principais fontes do Paraguai é um excesso de energia para a divisão de Itaipu. Itaipu é uma usina que está na fronteira, então o recurso dela é dividido entre Brasil e Paraguai, e ela depende de que o Brasil compre um excedente de energia para o país conseguir se sustentar. Você imagina, é um país que está longe de ser uma potência Está na se América industrializando. Latina. Eu vou te dizer uma coisa, pode dar 10 anos para o Paraguai, o nível de vida lá vai inclusive melhorar que se tem aqui já no teria Brasil. melhorado, porque essa questão fiscal do Paraguai vem desde os anos 90. Mais de 80 E o mil que tem brasileiros pra lá, mudaram para lá só o que esse tem para ano. lá são Muitos sedes brasileiros de desistiram empresas. do Brasil e não estão é, pra lá pra não viver é a vida. estrutura produtiva. Não é estrutura produtiva. Paraguai não está sequer no topo da América Latina. E não precisa, e além o que importa disso, é o que eu tô comendo na mesa. a questão é muito Eu não como simples. PIB. Fosse esse um problema, Eu fosse como, esse o sabe problema, que eu como? o como- Brasil eu Brasil tenho roupa, teria, eu no consumo mínimo, melhorado. as coisas. Concorda? O O Brasil teria, no Brasil mínimo, melhorado. sempre tem um plano nacional de desenvolvimento abriu maluco todos que os nunca setores. funciona. Se abriu todos os setores para a entrada de capital estrangeiro. Se privatizou. O nosso amigão aqui, ele confunde uma mudança estrutural com uma mudança, né, ou uma desindustrialização relativa do Brasil, ou uma industrialização relativa do Paraguai. Está acontecendo no Paraguai, gente, é o mesmo que acontece com as empresas norte-americanas hoje, que migraram para países onde a fiscalização é menor, onde a regulação é menor, né? Onde há um ambiente econômico mais favorável, ou seja, o custo relativo do produto ele fica mais baixo, e depois ele leva esse produto, né, para patentear, enfim, e colocar a, como é que eu posso dizer? Tudo aquilo que imbui o produto, né, de um valor mais significativo, que é a questão, né, não só tecnológica, mas conceitual ou intelectual nos produtos norte-americanos. E depois eles vendem para o mundo inteiro. O que a Riachuelo e essas outras empresas fazem aqui é basicamente a mesma coisa. Só que aí, pergunta se eles vão industrializar, ou seja, mudar estruturalmente a questão industrial do Paraguai. Isso não vai acontecer, gente.
Porque se amanhã o Paraguai, de certa forma, aumenta qualquer tipo de taxa ou tem qualquer tipo de crise, eles tiram suas empresas de lá e voltam para o Brasil mesmo com essas dificuldades. Porque aqui a gente tem uma estrutura, né, econômica muito melhor que o Paraguai. O Paraguai hoje é uma solução para você produzir mais, ter lucros maiores e, claro, a gente está falando aqui de indústrias, por exemplo, gente, está falando de indústria na fronteira tecnológica, não, tá? A gente está falando de indústrias têxteis, a gente está falando de autopeças, a gente está falando de plástico, a gente está falando de alimentos. A gente não está falando nada bem elaborado, não, tá? E aí fica até difícil de comparar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos produzem, por exemplo, o iPhone em diversos países do mundo até chegar nos Estados Unidos e colocar, né, a questão intelectual e a questão do valor agregado no seu produto. Aqui não, a gente está falando de coisas que são mais primárias, tá? Isso é uma relação mais de lucro, tá? Ou produtividade e lucro do que uma questão de estruturação do Paraguai. Isso é uma ilusão, é uma industrialização ou uma desindustrialização relativa. E quando a gente fala aqui no canal de estruturação, de uma industrialização, de uma criação de uma burguesia, né, nacional, a gente está falando de produtos na fronteira tecnológica. A gente está falando de carros aí de energia, né, de energia elétrica, a gente está falando de painéis solares, a gente está falando de energia eólica, a gente está falando de um monte de coisa na fronteira tecnológica. Não está falando de roupa, a gente não está falando de plástico, né? Até mesmo porque plástico aqui não é nem plástico biodegradável, não, tá, gente? A gente não está falando de autopeças. Vocês conseguem compreender a diferença? Isso aí vai gerar algo, mas isso vai gerar emprego. Pô, vai gerar emprego. Até quando? Até quando for favorável. Porque quando ficar mais caro, ou quando tiver algum país oferecendo uma outra opção aqui ainda na América do Sul, pode ser o próprio Brasil, eles voltam. E aí a estrutura falsa, né, no caso que essa desindustrialização ou industrialização relativa gera, é fictícia. Aí ele vai falar que, mas eu não como PIB, meu amigo. Essa é uma das afirmações mais idiotas que existem. Por quê? Quanto maior o seu PIB, né, maior, né, o valor da riqueza gerada dentro do seu país. Independente de qual seja essa riqueza, se seja no setor mais agrário, no setor mais industrial, enfim. E se você tem um PIB maior, significa que essa riqueza vale mais e que, teoricamente, pode ter mais dinheiro, né, circulando dentro dessa economia. E isso gera, de certa forma, mais prosperidade. Você vai falar, para quem essa prosperidade? Aí a gente pode discutir, é um outro mérito. Agora, eu não como PIB, mas se o seu PIB está, né, crescendo, se você tem uma economia estável, se você tem uma industrialização, aí eu falo estrutural, não essa relativa que eu estou trabalhando aqui, pô, vai ter emprego, a pessoa vai comer bem, né, no caso, as opções de produtos vão ser cada vez maiores, os preços, aí depende também do tipo de concorrência que a gente tem, se a gente tem oligopólios ou monopólios, caso não tenha, terão mais ofertas de produtos e num menor valor. Isso é teórico, tá, gente? Claro que na realidade, às vezes, isso não acontece, não, tá bom? Eu não posso ser demagógico e falar que isso acontece de fato, o que é objetivamente plausível pensar que só porque a gente teorizou algo que na prática vai acontecer. Não, isso não vai vir da minha boca, tá bom? A gente tem uma perda de empregos formais aqui no Brasil, com certeza. Só que aí, olha só, vamos pensar. eh, a gente tem essa perda de empregos formais, mas está intrinsecamente ligada a essa falta de estrutura da nossa sociedade, de estrutura das empresas. A gente tem um Estado, né, eh, basicamente focado, né, numa estruturação do emprego, essas empresas não precisariam sair, certo? E aí não tem a ver com questão de austeridade, não tem a ver com um o número de impostos que são pagos, tá, ou o preço do funcionário, nada disso. Tem a ver tudo com uma coisa que ele acabou de criticar, né, um projeto, né, nacional desenvolvimentista, que foque em acabar com os monopólios.
monopólios que essas empresas estão procurando. Eles querem ser monopólios, eles querem participar de oligopólios. Ou vocês acham que eles querem concorrência? Eles não querem concorrência. É só você perguntar para qualquer grande empresário do Brasil. Nenhum grande empresário do Brasil quer concorrência, não, gente. Isso é uma ilusão. Eles falam que eles são liberais, eles não são, tá bom? Então, assim, é uma falácia, tá? Então, assim, o Gustavo tá saindo muito bem Ou até em todos aqui. os setores. Se E não se reduz o peso do desregulamentou. Estado, Não se desregulamentou. então significa Tem que que o país desregulamentar e tirar a carga no tributária do mínimo, Brasil para que está algum melhorando. empreendedor tenha alguma chance nesse país que é uma escravidão. E no país é uma escravidão. Meu Deus do céu. Ganhando 1.600 é uma, literalmente, aí sim eu posso concordar que é uma escravidão. Agora, falar que o empresário está sendo escravizado, ou que as empresas são escravizadas aqui, é uma bobagem sem tamanho, né? A respeito sobre sua pergunta. Seu nome? Perdão, sou Adriel Santos, fui candidato, ex-vereador do partido do PT, fiquei surpreso aqui, né? Mas eu queria falar para você a respeito sobre a sua pergunta. Então, os governadores, cada um tomasse uma posição própria. Ó, o cara é ex-vereador, foi do PT. Vamos ver qual que é a chance dele formular uma... Posso estar sendo preconceituoso, mas vamos ver qual que é a condição dele, né? Intelectual. Então, o presidente Lula não ia adiantar ser um presidente, porque cada governador ia poder ter a sua... poder concordar, fazer o seu estado. Não sei, não entendi muito bem a questão. É porque assim... Aí- É uma... Cara, é vergonhoso, velho. É vergonhoso. Eu te falo que se eu não me proponho tanto a debater e tal, mas a construir o conhecimento junto. Só que assim, pô, eu acho que eu me sairia melhor do que essa galera aí, defendendo a própria direita, viu? Isso utilizando, né, de vários autores que a direita deveria utilizar, deveria saber, tá? Só que assim, eu não precisaria nem ser hipócrita ou cínico ou usar de silogismos, nada disso. Só sendo transparente eu conseguiria defender melhor a direita do que esse pessoal que tá aí, cara. É vergonhoso, meu Deus do céu, velho. O cara já vem com a cartada, né? Ah, eu fui do PT, fui ex-vereador. A pergunta tá formulada, que é o tema 1, né? O cara reformula uma outra pergunta que não é nem entendível, cara. Olha isso, pelo amor de Deus. Eu acho. Todo mundo tá doido pra perder. Olá, Gustavo, prazer. Meu nome é Ronaldo Neto, tenho 18 anos, sou lá do Triângulo Mineiro. Ah, pronto. 18 anos, vamos lá. Vamos esperar que ele saiba algo. Não tô muito convencido não, mas vamos lá. E hoje eu vim aqui te falar que o estado inchado é sim o principal problema do país, que aumenta brechas para corrupção, que aumenta o cargo de emprego, maior gasto público, com cargos ministérios totalmente desnecessáveis. Nossa, E- não. Ô, gente, me perdoa, mas o cara vai corrigir a fala e erra de novo. Oh, meu Deus. Isso pode prejudicar totalmente a economia do país e que a gente vê com o Brasil hoje, um país que arrecada muito dinheiro em imposto, né? Independente eu sendo capitalista, você sendo comunista, a gente concorda nisso. É um país que arrecada muito dinheiro de imposto. Você que está aí em casa, com certeza sabe disso, com certeza paga muito imposto. E hoje eu, particularmente, tenho uma exceção. Eu sou PCD, eu uso aparelho de ouvido, eu posso ter algumas limitações aí por causa da inclusão, porém, isso não é o que importa aqui. O que acontece? O Brasil, devido a vários cargos políticos, vários ministérios que são abertos de governo em governo, vários cargos também para deputado, governador, senador e vários outros tipos, isso come o dinheiro público e é o que a gente vê, Perfeito. que abre escândalos para corrupções gigantescos no nosso país. Calma, calma. Até a questão, né, de colocar aqui os cargos públicos, né, a questão desse funcionalismo público, que é a ação das altas esferas da República, até aí tá ok, né? Até aí tá ok. Agora ele tá falando que abre brecha para corrupção. Isso não tem nada a ver. Primeiro que ele teria que ser mais específico.
corrupção, mas corrupção por conta do quê? Não é só por conta dos cargos, tá? Só os cargos não demandam isso, porque até mesmo porque tem muitas pessoas que ocupam cargos são de confiança, que são, né, dentro do funcionalismo público, que são pessoas extremamente competentes, tá? Então, assim, não tem um vínculo causal disso, não. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma nisso. Segundo, corrupção, gente, tem em todo tipo de governo, todo tipo de regime político, tá? No parlamentarismo, na monarquia, enfim, no império, na república, na democracia, enfim, em todos os estilos, né, regimes políticos, a gente tem problemas, tá? A gente tem problemas. A gente tem corrupção. E sempre vai ter. Agora a gente tem que entender como combater essa corrupção. Agora, se você colocar como premissa algo, isso a gente não pode fazer porque vai gerar corrupção, me parece meio incompetente. Me parece pensar de forma, como é que eu posso dizer? Retrógrada ou pessimista. A gente tem que pensar o quê? A gente quer fazer tal reforma. A gente quer melhorar isso na sociedade. Mas tem a opção de corrupção nisso. Tem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um órgão, um organismo, ou funcionários que permitam fazer isso, ou a gente vai fazer uma verificação de tanto em tanto tempo por um outro órgão do governo, um outro órgão da república. Entende? A gente tem que pensar as maneiras de coagir esses corruptos, ou de pegar esses corruptos. Tá? Mas vamos ver o restante do raciocínio. Ele deu uma melhorada, tá? Queria saber um pouco, porque eu acho que debate é isso. Ouvi outra posição Perfeito, falando. foi humilde, perfeito. Queria saber um pouco qual que é a sua opinião sobre isso, porque acaba que sim, o Estado inchado gera brechas para a corrupção, porque quantas mais pessoas, as pessoas, elas têm, sim, o livre-árbitro, pelo menos eu sou cristão, na Bíblia fala que você tem o livre-árbitro, porém também fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então as pessoas têm esse poder de escolha de decidir, cara, será que eu vou fazer isso? Será que eu não vou? Só que o ser humano se inclina mais para o mal e acaba se inclinando mais pelo roubo, pela roubalheira que acontece no nosso dinheiro público, lá nos cofres públicos. Perfeito, eu acho que assim, ele melhorou muito. O início dele foi meio esquisito, porém, ele melhorou o argumento dele, foi mais humilde, ele falou que quer ouvir o outro lado, eu acho que isso é importante. Ele colocou a opinião dele aqui, apesar de ser um cara jovem, e hoje você viu, eu comecei meio que debochando dele, e acho que a pergunta dele é válida, tá? Eu acho que ele ainda não tem o gabarito suficiente para responder isso. Ele já tem algumas premissas, ele já é melhor, por exemplo, que o Pedro Pôncio, que foi o primeiro a apresentar, e o terceiro que veio agora, que é o ex-vereador do PT. Ele já foi bem melhor, né? Ele utilizou, por exemplo, uma referência bíblica, tá? Mas a referência bíblica não serve de nada. Pode servir para ele pode, por exemplo, não ser corrupto, trabalhando num cargo público por seguir isso. Eu posso garantir isso? Eu não posso garantir. Mas já é uma premissa e, enfim, de certa forma ela é factível, certo? Factível no sentido de vou seguir isso porque tal pessoa falou isso ou escreveu isso, entende? Certo, Adriel, é uma questão importante. Ronaldo, foi mal, confundi o nome. Minha memória é terrível. Veja bem, primeiro, a carga tributária brasileira está um pouquinho abaixo da média mundial, tá? Um pouco abaixo da média mundial, se olhar nos dados da OMC. Mas eu concordo que ela é alta, é 1/3 da riqueza do país que vai para a carga tributária. O problema é que se esse recurso não vai, como eu falei no momento anterior, para serviços essenciais, não retorna para a população diretamente, quando a gente olha os dados, a gente vê que esses recursos vai para o quê? Para as grandes empresas privadas. Seja por meio da terceirização, seja por meio do mecanismo do endividamento público. A terceirização, a gente tem, inclusive, no anuário que eu edito pelo ILAES, estatísticas que mostram em todas as capitais, em todos os estados no Brasil, é uma escalada de gastos com terceirização, uma associação das grandes empresas com o Estado, onde o Estado entra com o consumo e as empresas com a produção, o endividamento público, onde capitais que não são investidos produtivamente em lugar nenhum, que aumentar a taxa de cargos públicos não iria aumentar a taxa de corrupção? Mas eu não estou propondo aumentar a taxa de cargos públicos. A minha questão é, o Estado inchado não é o principal problema do Brasil. Essa é a minha questão. Sem o Brasil investir produtivamente, sem desenvolver em setores de alta tecnologia, que agregam valor, tem empregos de alta qualificação, não há solução para o problema do país. É uma simplificação achar que tudo se reduz ao Estado inchado. Não é que ele não seja um problema, ele é um problema. O problema da esquerda é que, na verdade, ao invés dela, ela entrega o bolo e a faca na mão, ao invés de querer fazer a pessoa pensar. Mas o que é esquerda, sabe? Por exemplo, eu sou um cara que combate o PT desde que eu me entendo por gente. Por exemplo, né? Esquerda é uma palavra Temos algo em comum.
privado, privatizações de portos, aeroportos, vários setores da economia brasileira, e isso não foi ampliado em termos de destino para serviços sociais. Eu falei, o Brasil hoje, a União gasta metade com servidores do que gastava 30 anos atrás. O governo não reviu as privatizações que existiam antes no interior do Brasil, não teve nenhum projeto estratégico de desenvolvimento no interior do país, e a carga tributária com o PT, inclusive, se manteve estável, tá? Os saltos da carga tributária brasileira são na ditadura militar Mas e no será que governo o brasileiro Fernando Henrique está Cardoso. gostando do governo do PT, por exemplo? Será que essa... Eu acho que tem muitas razões para não gostar. Não sou defensor do governo do PT. Pausa aí. Calma. Quem tinha ido junto com ele? Não foi ainda? Eu? Pode ir? É interessante, né? A turma toda hora levanta a mão, não quer deixar o cara responder, não quer deixar o rapaz que é conservador participar, que ele me parece aí alguém mais proposto a conhecer, a aprender. E se dizem, né, conservadores, intelectuais no sentido de ter gabarito para debater. A gente está vendo aí que poucos têm. Esse rapaz até me surpreendeu, tá? Com a humildade dele, ele foi até o que foi melhor até agora no debate, tá, gente? Vamos lá. Tudo bom? Tudo jóia. Seu nome? Prazer, Tomás. Sou vereador em São José dos Campos pelo PL. São José dos Campos, inclusive, conhece bastante seu partido, PSTU, que já atrapalhou bastante a indústria no nosso país, mas a gente vai debater isso mais daqui a pouco, né? Vamos até ao tema que você está propondo sobre o tamanho do Estado. Você admitiu que é um problema o inchaço do Estado. Você disse, você quer afirmar que não é o principal problema do país. E isso a gente pode, eu acredito que parte dos conservadores aqui podem admitir que não seja o principal problema do país. Você também está criando um espantalho, querendo dizer que todo conservador liberal acredita que o principal problema do país é o inchaço do Estado. Quem discorda vem aqui, quem então concorda não precisa. a gente tem uma perspectiva que, por exemplo, do meu ponto de vista, o principal problema hoje é o domínio das facções criminosas em territórios brasileiros. E isso ocorre por conta da ausência do Estado, na verdade. Agora, vocês querem colocar o Estado Vocês é aonde? quem? Vocês, os comunistas, os marxistas, vocês querem usar o Estado como instrumento de revolução para o propósito de vocês. Não, a gente quer destruir esse Estado e construir outro. Não, isso na utopia marxista, no final que vocês dizem que querem chegar, mas a gente sabe as consequências Você discute com aquilo que você históricas imputa a aqui. mim como posição. Não, de forma alguma. O senhor se apresentou como marxista, né? E o marxismo, E o a gente sabe marxismo que diz que sempre quer o se fim do opôs a Estado. se apropriar do Vocês Estado falam para que querem o administrá-lo. fim do Estado, mas a gente sabe que, na prática, todo o modelo marxista que esteve no país foi um modelo de opressão e de Estado máximo, não de Estado mínimo ou de solução do Estado, nunca aconteceu. Né? Ué, mas não teve nenhum governo marxista no país, não, gente. Posso estar enganado aí, mas não tivemos, não. O mais próximo que a gente teve aí de ter comunistas no poder foi com o Prestes, né? Lá no período getulista ainda. Mas depois disso, muito improvável, tá? Muito improvável. Mas enfim, é vereador do PL, então a gente já sabe o nível, né? Mas vamos ver o que ele vai continuar falando aqui. Esse é o fato. Outro ponto, o Estado inchado que você está propondo como debate aqui, a gente acredita sim que é um problema. Não tem como você ignorar, por exemplo, que nós temos o judiciário mais caro do país. Isso não é um problema para os Mas comunistas? o Brasil não deveria estar melhorando se o Estado reduz há mais de 30 anos, passando por todos os governos, o Estado reduz. O Estado não reduz, o Brasil seu nunca papel. reduziu, o Brasil só São aumenta o Estado. estatísticas, são fatos. Se você pegar o número de servidores, Me dá um exemplo, cai drasticamente. me dá um exemplo Claro que dou. de redução do Estado. Servidores da União, caiu de 54% Você só da tem- receita corrente líquida, Ok. calma, para 25%. Do município, Não, caiu de 45% isso não é redução do para Estado. 37%. Veja só, quando você vê o endividamento das estatais, por exemplo, e o crescimento e a criação mas de as novas estatais estatais- e instrumentos as estatais públicos, são você estru- tem sempre As estatais o têm Estado finanças crescendo. autônomas. As estatais atuam com qualquer outra empresa privada. Mas, Gustavo, as o estatais Estado, não se o apropriam do crescimento recurso do público. Estado não é apenas a estatal estrutura pega pública, mas recurso. também... É claro que é a estrutura pública, meu amigo. O Estado é a máquina. Aonde a máquina chega. O cara quer... Pô, velho, aí é foda, cara. Pô, vai fazer eu concordar com um comunista, velho. Tá vendo? Isso que é mais foda. Porque os caras da esquerda estão bem mais preparados do que a direita. O cara tá confundindo o inchaço da máquina pública com endividamento da máquina pública. Que são coisas totalmente diferentes. É por isso que ele é vereador pelo PL. E aí ele se diz direita, cara. E é isso que é foda. Porque hoje o que sobra no Brasil é essa direita burra que tá indo aí debater, velho.
influência dele. Com Quando você vê a empréstimos. nossa legislação, por exemplo, ela se intromete em cada aspecto da vida do cidadão. Isso também é um inchaço do Estado que atrapalha. Hoje a gente tem, por exemplo, nos municípios, eu sou um legislador municipal, uma Constituição que é pesada para os municípios e uma Constituição estadual também que é pesada. Então, as nossas leis municipais, estaduais Mas o e federais inchaço do Estado também impacta se na vida do refere cidadão. à elevação do espaço do Aí Estado você está falando no do interior custo, da economia brasileira, você está falando do custo do Estado e para Também onde é um os recursos problema. são direcionados. Vocês não combatem o privilégio? Vocês é quem? Vocês, os marxistas, o Mas PSTU, é porque você fala o vocês, trotskismo. eu não entendo a que você se refere. Então eu já entendi. Você é o cara do PSTU, você sou é um o cara do marxista PSTU, trotskista. marxista trotskista. Então quando eu falar vocês, eu tô falando de vocês do PSTU. Ah, legal. Vocês não combatem também os privilégios, ou pelo menos no discurso Claro, vocês não sempre fazem combatemos. isso? Então como é que E não você tem explica privilégio você algum. falar que não é um problema o Estado inchado, Não sendo disse que você isso. tem Eu disse que não é o maior... principal problema. O principal problema a gente concorda, mas você está Mas dizendo então que nós não é um estamos problema. discutindo Quando o quê? você coloca Não. isso como debate, você propôs aqui para os conservadores dizer Cara, tá vendo? Gente, entendam um pouco de lógica. Entendam interpretar a questão. Porque do contrário, você vai estar debatendo com um espantalho. Olha como é que o Machado ele é perspicaz, velho. A pergunta é: o Estado inchado não é o principal problema do país? Então você tem que explicar, quer dizer, ou contrapor isso, dizendo que é o principal problema. E por que que é o principal problema? Todos que vieram aqui até agora, o rapazinho ali de 18 anos foi até o que saiu melhor até agora. Esse aqui, ele fala que não é o principal problema. Ué, mas então a gente está debatendo o quê? Você quer debater uma outra coisa. Então não é a hora correta, porque o tema é: o Estado inchado não é o principal problema do país. Isso é um erro lógico, é um erro de interpretação. Se você não consegue, gente, não senta na cadeira para você debater. Você não está sabendo o básico. seguinte. Não, isso não é um problema. Não. É o Se que a fosse gente o entendeu. principal problema, significa que o Brasil teria que estar melhorando nos últimos 30 anos. Só uma conclusãozinha rápida aqui. Veja, o centro da questão é: fosse o Estado o principal problema do Brasil, significaria que nos últimos 30 anos o Brasil deveria estar melhorando. A situação deveria estar ficando melhor, porque os estados nas esferas municipais, estaduais e federal Não reduziu em termos de servidores, em termos de recursos Não. aplicados em qualquer setor. Não reduziu, e a economia porque não é se abriu. apenas, não é financeiramente, a gente mostrou aqui que tem vários aspectos, tenho certeza que outros vão trazer também. Então vamos lá. A afirmação agora é: conservadores e liberais não têm projeto para reindustrializar e desenvolver o Brasil. Então, aí o Thiago tá falando aí por esse bando de idiota. Muito provavelmente ele vai conseguir concluir, né, com base em cima desse bando de idiota, essa sua afirmação. Eu já não vejo dessa forma. Como eu sou, enfim, liberal, eu adoro o Adam Smith, eu adoro a riqueza das nações. E o Adam Smith é interessante porque, assim, eu já falo em alguns outros vídeos aqui, ele fala, né, explicitamente que os setores, né, que são estratégicos, que são estruturais para uma nação, para um Estado, eles devem permanecer na mão do Estado. Eu defendo isso aqui muitas e muitas vezes. E o Adam Smith ele fala de justiça o tempo todo, principalmente se colocando ao lado do trabalhador. E quando fala de mercado, ele fala do mercado justo. Aí, por isso, a utilização do termo justiça várias vezes durante a riqueza das nações. Hugo, mas o Estado, o mercado não é justo. E aí, como a gente faz? Aí existe o Estado. Aí o Estado, teoricamente, deveria regular essas relações para fazer um mercado mais justo, sem monopólios, sem oligopólios. Perfeito? Então, isso é básico no Adam Smith. Então, por exemplo, setor, né, de biodegradáveis, por exemplo, né, ou também questão de energia limpa. Eu acho que, ao meu ver, deveria ser o nosso foco para o futuro. A gente deveria fazer parques industriais, principalmente lá no Nordeste, que é onde a gente tem o maior recurso de energia solar dentro do Brasil, para a gente poder estruturar usinas de energia solar capazes de, por exemplo, liberar energia para o Brasil inteiro. A gente não substituiria totalmente as hidrelétricas, né? Mas a gente poderia, no longo prazo, a gente reformular essa tecnologia, ficar na fronteira tecnológica para poder substituir algumas das coisas. Mas a gente tem hidrelétricas, a gente tem energia eólica, a gente tem energia solar, a gente tem aí agora a biomassa.
enfim, hidrogênio verde. A gente tem várias coisas que a gente poderia não só ser autossuficiente, que a gente já é, mas se tornar autossuficiente em energia limpa, mais limpa ainda, estar na fronteira tecnológica desse tipo de tecnologia e vender esse tipo de tecnologia para o mundo. Nisso a gente conseguiria reindustrializar o país, fazendo parques industriais, né, cidades voltadas a esses parques industriais. Um exemplo, a própria cidade de Pripyat, né, lá na antiga União Soviética, atual Ucrânia, a gente tem uma cidade que é basicamente uma cidade próxima a uma usina nuclear. A gente poderia fazer algo parecido, totalmente planejado para as famílias que trabalham naquele setor, entendeu? Desenvolver essas cidades, desenvolver essas comunidades, tá bom? Então, assim, os liberais que não têm uma proposta de reindustrialização do país são liberais e muito provavelmente, né, não leem Adam Smith, não leem qualquer tipo de liberal clássico que seja sério, tem contato mais com um neoliberalismo, e eu não considero, apesar de ser estar atrelado ao liberalismo, não considero algo que, de certa forma, tem alguma herança dos pressupostos teóricos, principalmente dos principais liberais. Aí eu estou falando, né, seja no âmbito econômico, que é o Adam Smith ou Stuart Mill, ou no âmbito social, que seria o John Locke, tá? Eles são um nível rebaixado de liberalismo que, enfim, tem muito pouca teoria e uma prática predatória muito grande. Então eu não considero isso um liberalismo sério, tá? Mas enfim, vamos ver o que o pessoal vai responder. Prazer. Prazer. Meu nome é Leandro Carvalho. Olá, Leandro. Sou empresário. Tô um pouco nervoso aqui, mas Sem vamos lá. problema. Quando você fala isso, eu acho que você confunde o papel das coisas. Porque quem tem que industrializar não é nem o liberalismo, nem o comunismo, nada. Você tinha que deixar isso nas mãos de quem sabe fazer isso. De quem tem o que ganhar com isso. Pera aí. Liberalismo e comunismo são correntes ideológicas, né? Políticas, econômicas, enfim. Eles não reindustrializam nada, tá? Mas aqui o tema são que conservadores, ou seja, aquelas pessoas que seguem o conservadorismo e o liberalismo, não têm um projeto, não as próprias correntes em si, mas as pessoas que seguem essas correntes, tá? Porque senão fica uma coisa muito em abstrato também. Quando você deixa na mão do governo, o governo não está preocupado se o dinheiro gasto vai ter retorno, ou se está gastando muito ou não, porque o dinheiro não é dele. E quando você deixa isso na mão das empresas, e eu posso falar isso com propriedade, eu tenho minha empresa hoje, assim, cada centavo importa. Então, sempre que você deixa para quem tem que mostrar resultados, você vai ter um resultado melhor. Perfeito. Você atua em que área? Hoje na construção civil. Construção civil. Sabe qual que é a questão? Industrialização do país, desenvolvimento do Brasil, significa que o país tem que entrar em áreas estratégicas. Áreas estratégicas significam áreas que produzem muito, que têm parte significativa da cadeia de valor no interior do Brasil e do mundo. Para isso, você precisa de somas gigantescas de capital que o capitalismo brasileiro não dispõe. Nós estamos falando aqui de setores de elevada tecnologia, inteligência artificial, semicondutores, mesmo em setores como indústria automobilística e etc. Então, os capitalistas brasileiros têm mostrado, década após década, toda essa abertura da economia brasileira que se deu desde o início dos anos 90, que eles não querem colocar capital aí, porque não tem controle tecnológico, porque leva décadas para poder desenvolver, somas de recursos massivas, em que eles não só não têm capital, como quem tem um Lehman da vida não quer colocar o capital dele numa... Perfeito. E aí a gente concorda, eu concordo com o Gustavo. O setor privado, ele vai aonde o capital ele traz mais lucro, tá? Dificilmente ele vai alocar seu capital em uma zona de risco. Por exemplo, a questão do pré-sal. Quem fez isso foi o Estado brasileiro. A Shell tentou vir aqui fazer. Não conseguiu, gastou muito dinheiro, ficou muito tempo e não conseguiu tirar o recurso. O Estado, ele basicamente, não é porque ele tem um recurso infinito, mas ele, de certa forma, ele vive dos impostos. Então ele pode colocar parte desses impostos para um projeto de longo prazo.
né? Médio e longo prazo. E aí, esse gasto que vai ter até montar essa empresa, até montar esse setor que é estratégico, vai ter um retorno lá no futuro. É a questão das petrolíferas, a questão da energia, a questão bélica, tá? Militar, tá bom? Então, assim, questão mineral, enfim. Essas empresas, elas teoricamente, elas devem ser do Estado. Elas não podem ser privadas, porque o capital privado, ele busca o lucro, e se ele busca o lucro, ele vai levar, né, esse seu lucro ou essa sua, enfim, essa sua participação aonde for melhor para eles. E isso não vai convir com o interesse nacional. Aí pensa só, a gente tem uma indústria bélica que está na mão do capital privado. Temos uma guerra, essa indústria vira e fala, cara, eu vou sair daqui. Vou sair, vou levar meu capital para lá. Vou vender tudo para outros lugares do mundo. A gente fica aqui sem ter como se defender. Então, o interesse privado, ele não é o mesmo que o interesse público, não é o mesmo que o interesse nacional. Por isso que empresas que são estratégicas, que são estruturais, elas devem ficar na mão do Estado, tá bom? Isso qualquer liberal sério deveria defender. Uma coisa que vai levar 10, 20, 30 anos para poder ser desenvolvida. Então deixa eu te dar um exemplo. Hoje, a gente está vivendo agora, nesse momento, a era dos carros elétricos. E a gente viu a BYD vindo para montar os carros lá na Bahia. Ou seja, a BYD viu que tinha uma demanda de carro elétrico e veio. Mas assim, por que a gente não aumenta a nossa recepção para atrair, por exemplo, né, como você disse, os fabricantes de microchips, de todo o restante que precisa, para não só a gente ter as montadoras aqui, e ter também as fabricantes, por exemplo, de bateria, né? Sim, são dois problemas que você colocou que são interessantíssimos e ajudam a entender a questão. Primeiro, coisas como carro elétrico que pode vir para o Brasil. As montadoras das baterias ficam lá, porque as últimas revoluções tecnológicas, a possibilidade de produzir lá atrás, que precisava ter centros de produção perto dos centros de consumo. Exato. Então, essas empresas não têm interesse nenhum de vir para o Brasil, porque é mais lucrativo produzir num lugar só. Produção em escala é um dos segredos da produtividade. Você está assumindo que não vale a pena vir para o Brasil. Por que as que a gente empresas não lá faz? assumem, né? E quem capitalista... Meu amigo, ele está falando de uma coisa ligada à produção. Não é porque não vale a pena, porque o Brasil tem muito imposto ou algo do tipo, não. Pelo amor de Deus, ouve a argumentação, interpreta direito, pelo amor de Deus. Brasileiro que quer colocar dinheiro para fazer semicondutor, passar 30 anos fazendo pesquisa e desenvolvimento. Tá vendo? Ele tanto não entendeu o que está sendo dito que ele pegou e foi embora de fininho. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Prazer, Adam. Seu nome? Adam. Adam. Olha, Adam, nome de um liberal muito famoso. Vamos lá. Pelo contrário, é justamente o conservador e o liberal que tem um projeto de industrializar o Brasil. Não, peraí. Já tivemos, né? Já tivemos pessoas, não dá nem para dizer que são conservadores, mas nacionalistas, tá? Pode ser que coloque como conservadores, mas enfim, tivemos nacionalistas que, sim, pensaram projetos de industrializar ou reindustrializar o Brasil, né? Getúlio Vargas, né? O próprio Geisel, enfim, a gente teve alguns à direita, tá? Isso, dependendo da visão, a gente pode colocar o Getúlio como algo mais fluido, mas enfim, a gente teve sim setores da direita fazendo isso, tá bom? O conservadorismo geralmente não, enquanto prudente, o conservadorismo não faz esse tipo de movimentação, pelo menos não no Brasil. Por quê? Porque o conservadorismo aqui está atrelado a áreas mais fisiocráticas, ou seja, está mais atrelado ao agronegócio, que é enfim, é um grande negócio que a gente tem desde a colônia, tá bom? Então, os conservadores no Brasil, eles não estão ligados à burguesia industrial, tá bom? Agora, se você fala de liberais, aí vai ser um problema, porque nós não tivemos liberais de fato, tá bom? E pensaram em industrialização do Brasil, tá? Só para começar. Mas vamos lá. Por quê? Porque é justamente a direita, nós de direita, que defendemos a empresa, o empresário, poder criar. Assim como o amigo falou, ele é um empresário que está tentando a vida contra o imposto, que imposto é roubo, né? E é um absurdo que a gente recebe de carga tributária. Mas um conservador falando isso soa estranho, né? Falando que imposto é roubo, né?
um liberal falando, um austríaco, um neoliberal, né? Ou até um ANCAP, né, falando isso, eu concordaria. Agora, um conservador falando que esse imposto é roubo, é muito estranho, né? São vocês que chancelaram a criação dos estados lá atrás. Ah, os liberais também ajudaram? Ajudaram. Mas os conservadores, é, é, por meio dessa mesma tradição que eu estou falando, que veio da igreja, enfim, concordava com os impostos, tá? Principalmente porque eles eram amigos dos monarcas, tá bom? Tributário no Brasil. E só para a gente voltar um pouco na questão do Estado inchado não é o principal problema do Brasil. Realmente não é. É pessoas como você, comunistas, que defendem pautas ideológicas absurdas e prometem algo para o cidadão com pouco conhecimento que acaba acreditando nisso e vota em pessoas de esquerda, por exemplo. E quando você fala que reduziu o... Cara, que malabarismo é esse, gente? O principal problema não é esse, é o Gustavo Machado falando. Cara, eu não sei qual que é Pô, eu, enquanto liberal, não tenho problema nenhum com o comunista, porque, primeiro, porque eu não acredito, segundo, porque eu não acredito que seja possível implementar, né? Isso, matematicamente, historicamente, no Brasil é improvável, tá? Beirando o impossível. Agora, é importante as categorias de análise que eles postularam, é importante as críticas que ele fazem, isso só tem fortalecido o capitalismo, cara. Hoje a China é um exemplo disso, tá? Só que, pô, o cara falar que o problema é o Gustavo Machado, o Jones Manuel, o Ian Neves, ou o Humberto Matos, ou qualquer um deles, pô, cara, eu não acho que seja, não. Sinceramente, eu acho que você tem o fantasma do comunismo no seu armário ou debaixo da sua cama, tá? Eu não acredito nesse fantasma do comunismo, não acho que é ameaça, pelo menos no Brasil, não. O Brasil que tem uma cultura totalmente muito conservadora, extremamente católica, né? Extremamente cristã. Então, assim, aqui eu acho extremamente difícil que o comunismo ele possa prosperar, tá bom? Então, não acho que seja um maior problema, acho que não seja nenhum problema, na verdade. Deixar eles falarem aí não vai mudar em nada, sinceramente, tá? Pelo menos não no sentido prático da coisa. O que pode mudar é a questão de como analisar as conjunturas, os contextos, fazer as perguntas a quais o capitalismo mesmo, de certa forma, ele se reorganiza. Porque essas perguntas que os comunistas fazem, essas críticas que os marxistas fazem, de certa forma, ajudam o capitalismo a se reorganizar. Ou vocês acham que essa elite econômica global, eles não entendem um pouco disso? A China é um exemplo muito bom dessa reorganização do capitalismo. Independente se você gosta ou não gosta dela. Mas o trabalho que a China vem fazendo é excepcional. E muito provavelmente a gente vai ver os Estados Unidos daqui a alguns anos, né? Não sei te dizer no médio e longo prazo, mas a gente vai ver os Estados Unidos se reorganizando para ter um poder centralizador. Pode ser que seja mais à direita, mas vai ser algo muito similar ao que a China está fazendo. Isso aí eu posso garantir para vocês. Porque a estrutura do mundo está se modificando, tá, gente? Essa questão das liberdades individuais, ou seja, a democracia liberal, ela, de certa forma, ela está ruindo. Eu não vou negar isso, tá? Eu posso defendê-la, porém, eu acho que ela está ruindo. Ela não dá conta, né, das coisas que estão ocorrendo. E aí, essa questão da centralização, né, dos autoritarismos, essas coisas elas surgem e elas solapam as liberdades individuais. Liberdades individuais que eu defendo. Essas pessoas não defendem isso, tá bom? Mas vamos lá. Gasto do Brasil com funcionalismo público, quando você compara com o PIB... Não, caiu por mais da metade. Não compara com o PIB não, com a receita do Brasil. Então... Não é com o PIB não, é mas com o quando Brasil você compara, arrecada. óbvio que diminuiu, porque a receita do Brasil aumentou, é um dado falacioso esse que você está trazendo. Se você pegar nos últimos com relação 20 à anos, inflação, aumentou 80% do número de funcionários públicos no Brasil. A população cresce, o conjunto do aparato se desenvolveu. Agora, se você pegar o percentual desse gasto em relação à riqueza que o próprio Estado apropria, em termos... Não, então, aí é foda, os caras vão debater, interpretam os dados de maneira equivocada. Ah, mas aumentou 80 mil o número de funcionários. Mas se o número do gasto do Estado com esses mesmos funcionários caiu, significa que cada funcionário desse ganha muito menos. Apesar de ter mais pessoas pilotando a máquina,
essa máquina gasta menos com o funcionalismo público. Então, basicamente, é uma questão de soma, né, ou de resultado econômico. Se a gente gasta menos, significa que o Estado é menor nesse sentido, tá? Absolutos, só para dar funcionários federais, caiu em termos absolutos. Tá? Estadual não caiu em termos absolutos, mas percentual a queda é gigantesca. O Brasil hoje lidera o ranking de super salários de funcionários públicos no Já é um outro assunto. Super salários é um outro assunto, tá? Questão dos privilégios e tal, aí já é uma outra seara. Bom, não tá apesar de estar, de certa forma, atrelado a esse tema, é um assunto mais específico, a questão dos super salários. E a gente sabe que todo governador, todo presidente que chega lá, todo vereador, enfim, legislativo e executivo, nenhum propõe diminuição. Todos votam pelo aumento. Um exemplo é o Zema aqui em Minas Gerais. Aumentou 300% o seu salário. Vereadores aqui da minha cidade, São João del Rei, mesma coisa. Não 300%, mas aumentaram. É difícil ter alguém que chega lá e fala, não quero que aumente. Tá? E aí, são várias as esferas, né? Seja no executivo, legislativo ou judiciário. Ele falar isso, né, é também uma hipocrisia, porque muito provavelmente ele vota em homens que não deixam de aumentar os seus próprios salários e não combatem isso. Assim como na esquerda também não tem esse combate, tá, gente? Porém, o Machado, ele é um comunista, então ele não está pregando uma tomada do Estado, ele tá pregando uma destruição desse Estado que existe aí. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. No mundo, a cada 10 juízes, 8 estão nos mais ricos, 1% mais rico. Essa era a questão anterior, mas isso é a questão do percentual por que a gente do Estado falando em isso? relação à economia Porque do ao país. contrário da gente, que defende menos Estado, mais liberdade econômica, mais possibilidade do empresário poder ter uma empresa, ter um funcionário, ter um crescimento, industrializar o Brasil, vocês de esquerda, comunistas, defendem o contrário. Certo. Defendem o Estado ter o monopólio de tudo. Então E vamos se o lá, Estado Adam. não quiser investir, não vai ter indústria, porque outra pessoa não vai poder fazer Então uma vamos indústria. lá, Adam. Qual que é o problema? Nós estamos falando de áreas-chave, o capital hoje é todo monopolizado. Se você pegar setor siderúrgico, farmacêutico, deixei você falar, semicondutores, etc., nós estamos falando de meia dúzia de empresas que têm receitas na casa de 100, 200, 300 bilhões de dólar, que têm conhecimento acumulado de 30, 40, 50 anos. Tanto é verdade que durante o passado 4 anos do governo Bolsonaro, o Brasil não só não se desenvolveu em áreas estratégicas, como o governo autorizou a venda da Embraer, do setor comercial da Embraer, para a Boeing, uma empresa norte-americana. Duvido que Trump ou qualquer outro autorizasse a venda de grandes empresas, como ocorreu, e foi vetado pelo governo. Não vai permitir. Nenhum país sério do mundo, pelo menos as grandes potências, permitiria isso. É só aqui no Brasil que esses vira-latas que a gente tem isso, tá, gente? O que eu acho... Então, veja, há uma defesa abstrata do empresário. São sempre coisas abstratas. A família em abstrato, o empresário em abstrato, a nação em abstrato, É uma defesa abstrata, até porque a maioria dos empregos gerados no Brasil são do micro e pequeno empresário. Me diga, sim, mas os empregos do micro e pequeno empresário estão associados a uma cadeia de valor que vem do conjunto do setor da produção. Você não vai encontrar um só país que é uma potência no mundo, um só, que não domine ou, pelo menos alguns setores estratégicos na economia assim mundial. Como você não vai encontrar um país que é comunista. E então, Cara, oh meu Deus do céu. Esse é o nível, cara. Pô, esse é o nível. Jesus amado, cara. Foda-se o comunismo. Cara, você tá com esse medo do comunismo, velho. Discute a questão da industrialização. Ele tá colocando uma questão. Responde ele dentro dessa questão. E de fato ele tá certo. Nenhum dos países que são potências mundiais fazem isso. Só que ele não consegue responder isso. E é por isso que ele não vai responder isso. Aí ele tem que responder com uma falácia, ou enfim, com esse fantasma do comunismo que ele tem medo, né? Que o Adam tem medo. E pena que o Adam não é o Adam Smith, né? Então, não, mas vamos lá, vamos ficar na questão. Você mudou o tema, correto? Não, tô falando de comunismo, né? Você é comunista, não é? Não, mas Você tá falando de comunismo, mas o tema são conservadores e liberais não têm projeto para reindustrializar o Brasil. O tema que você estava desenvolvendo não era esse, né? Você deu uma inflexão para não precisar responder essa pergunta. Você pode pegar eu respondi. A primeira coisa que eu falei foi que o conservador é o que mais países tem menores. projeto de industrialização. Todos eles têm setores estratégicos, setores que abrangem o mercado mundial inteiro, que tem empresas que são sediadas nesses países, que como a BioID, que foi falada antes, vai transferir seus excedentes para a China. A Ericsson Suécia vai transferir os seus excedentes de forma unilateral para a Suécia. O que me confunde... Para as matrizes. A questão é como esse culto abstrato ao empresário
vai Não é poder culto, levar eu o não fiz desenvolvimento, vai poder levar o desenvolvimento do Brasil nessas áreas Vamos estratégicas lá. que abrangem o centro da produção Perfeito. mundial. Vamos lá. O que me espanta é Sim. a hipocrisia que você tem em ser contra o monopólio do empresário, mas ser a favor do maior monopólio que existe, que é o comunismo, que é quando o Estado tem controle de absolutamente tudo. Me espanta essa hipocrisia. Mas vamos à pergunta. Como, ok? A questão aqui, conservadores e liberais não têm um projeto para desenvolver e reindustrializar o país. A pergunta é, como microempresários que têm capitais diminutos, que estão na parte de baixo da cadeia de produção, vão gerar capital para poder desenvolver o Brasil? Com menos Estado. Não, mas o menos Estado, mas onde ele vai ter esse capital? Onde ele vai conseguir o conhecimento tecnológico de 20, 30 anos? Onde estão esses recursos? Quem fez isso? Onde? Nos 4 anos de Bolsonaro, qual setor estratégico do capitalismo Você está foi fazendo uma desenvolvido no comparação Brasil? muito curta e esquecendo de da onde começou essas grandes empresas que você falou, por exemplo, que hoje dominam o monopólio. Sim. Em algum momento elas começaram com uma pessoa, 2, de repente um sócio, alguma coisa. Por quê? Porque é justamente no conservadorismo, no liberalismo, no capitalismo que a gente tem a oportunidade de ser pequeno, de ser sozinho e poder fazer e criar uma empresa história. com trabalho. No instituto que eu trabalho, a gente tem 660 achei que você ia empresas. respeitar eu falar. Pode concluir, Não, vai lá. Eu imagino que você vai mudar de assunto, então pode concluir. Não, mesmo assunto. Nós temos 660 grandes empresas, das maiores do mundo, mapeadas na nossa base de dados. Mais a metade dela foi fundada do século XIX para trás. Só para você ter uma ideia. As que não são do século XIX para trás são novos ramos de produção, que tão logo se consolidam, geram monopólios ainda piores, como são os monopólios da indústria digital hoje. Eu não consigo Google, entender Amazon, como você é etc. contra o monopólio de empresas que tem a possibilidade de ter concorrência e... Não. Nenhum liberal vai defender isso não, meu amigão. Adam, ele é o Adam, né? Leia o seu, né? Querido e xará Adam Smith. O monopólio, principalmente quando está nas mãos do setor privado, buscam as suas próprias ou seus próprios interesses, tá bom? O Estado não. O Estado busca o interesse nacional. Tem uma diferença entre monopólio do Estado e monopólio privado. Isso é básico no liberalismo. É básico em Adam Smith, A Riqueza das Nações. Você precisa ler para você saber. Você está falando de coisas que você acha. Você está falando de exemplos anedóticos, tá? E isso não funciona quando a gente se trata de dados. E aí vai ser muito difícil você conseguir rebater o Gustavo Machado nesse sentido. É a favor do monopólio do Estado. Para mim isso não faz sentido. Então, novamente... Claro que não faz sentido, porque primeiro que você não entende de lógica. Isso que você está fazendo é um silogismo, tá? Segundo que você não leu. Você não leu nem os liberais aos quais você diz defender, tá? Isso já é um problema. Novamente, o Adam Smith ele vai falar que o Estado tem um papel fundamental, que é o papel da justiça, e por isso que o Estado tem mais poder. Ele é, teoricamente, o regulador máximo, certo? E aí é o Estado que faz com que o mercado seja justo. Por quê? Quando há um monopólio, não há concorrência. Isso de falar que há monopólio e concorrência é uma ignorância muito grande. O nosso amigo Adam aqui. E você falar que você quer trocar um monopólio por outro, primeiro que são monopólios diferentes, tá bom? Segundo que o monopólio na mão do Estado é um monopólio em prol da nação, tá bom? Aí você pode falar, mas tem corrupção, aquela coisa. Aí já é um outro debate, entra num outro mérito. A gente deveria, enfim, ter uma outra temática falando só sobre isso. Hipocrisia da tua Você não parte, sabe isso. responder a questão. Eu digo por quê. Por que Se eu você for repete que eu não responder sei a questão responder do a questão sendo comunismo, que eu falei várias seria vezes uma sobre outra questão que eu teria que desenvolver aqui esse tema. Eu quero entender como conservadores e liberais vão conseguir desenvolver e industrializar o Brasil. Segundo vocês, a partir da ação de pequenos empresários, nós vamos virar uma potência em semicondutores, nós vamos virar uma potência em automóveis elétricos, nós vamos virar O que eu uma tô querendo potência dizer é o seguinte. da indústria digital? Quando a gente tem a possibilidade de criar a nossa própria empresa, de ter uma ideia e criar um negócio a partir disso, o empresário ele vai buscar o lucro. Ele vai buscar quais são as áreas onde, por exemplo, não tem concorrência, os oceanos azuis, como a gente chama. Ele vai buscar onde tem uma oportunidade. Então, se falta desenvolvimento, se falta empresa em uma área específica, como você está falando aqui, por exemplo, obviamente, empresários vão começar a criar para aquele setor. Geralmente, eles buscam o lucro. Tá? Isso daqui é uma outra falácia também. De achar dos oceanos azuis, tá? Numa área que não tem concorrência. Não é bem assim, não. Geralmente, o empresário ele busca uma área que dá mais lucro, mesmo que seja uma área nova, tá? Só que aí depende do capital que ele tem, que é o que o Gustavo está falando.
ele tiver capital, ele pode tentar inovar. Porque aí no longo prazo ele consegue recuperar, mas ele depende do capital que ele já tem antes de investir. Dificilmente ele vai ser um pequeno empreendedor que vai chegar lá na frente, tá? Então, assim, tem toda uma diferença nisso aí. Porém, né, o que o nosso amigo Adam tá querendo explicar é que o cara consegue começar pequeno, entrar em um mercado totalmente eh, diferente, ou seja, inovar completamente e se tornar um monopólio. Isso é muito improvável. Sem a ajuda do Estado, isso é muito improvável, tá bom? Porque geralmente o que que vai acontecer? Primeiro você vai ter uma oportunidade de venda desse negócio, venda de patentes, esse tipo de coisa. Por quê? Porque outros estados vão perceber que você está inovando em alguma coisa, e se o seu estado, por exemplo, você é brasileiro, se o estado brasileiro não te defende, não te protege, algum outro estado vai querer comprar a patente e vai querer desenvolver isso lá. E aí, essas pessoas ou esse estado vai pegar e vai proteger esse monopólio. Então, ele vai sair na frente nessa corrida, o que vai gerar a riqueza a qual faz com que muitas nações estão à frente do Brasil hoje. Um grande exemplo é a Gurgel, e eu acho que eu vou encerrar por aqui, gente, porque um grande exemplo é a Gurgel. A Gurgel era uma empresa de carro, né, privada brasileira, e tinha, enfim, já produzia carros elétricos na década de 80. Quando houve a redemocratização e a abertura, não houve proteção nenhuma à Gurgel. A Gurgel foi vendida. Hoje nós não temos carros elétricos. Hoje a China, que naquele período era economicamente inferior e produtivamente inferior ao Brasil, hoje é 10, 20 vezes mais produtiva e tem os carros elétricos, ultrapassando a Europa e Estados Unidos. A gente tinha isso lá atrás. Então, isso que o Adam está falando aqui é uma falácia. É uma falácia. Porque o Estado brasileiro não protege, né, pelo menos não essa inovação que a gente está tratando aqui. Ele vende, porque tem muitos aí conservadores e liberais, né, vendem as nossas riquezas e principalmente as nossas estruturas, tá, de Estado, que deveriam estar na nossa mão, vendem para o capital estrangeiro. E aí fica esse debate aqui sem pé nem cabeça, ele tentando responder uma coisa que ele não consegue responder, porque primeiro ele não entende nem a realidade a qual ele vive. E aí fica difícil ter um debate, né? Defender esses pontos aqui são complicados, não vou negar não. Eu, enquanto liberal, não conseguiria defendê-los, mas eu, enquanto liberal, eu defendo uma reindustrialização de setores estratégicos no Brasil. E uma estatização de setores como mineração, aqui em Minas a gente tem bastante, tá? Energia, com certeza, a gente não vai deixar nada na mão de Enel ou de qualquer coisa do tipo, tá bom? Tudo que é setor estratégico, setor bélico, militar, de inteligência, comunicação, telecomunicação, tudo na mão do Estado. Ah, quero fazer tecido. Aí, capital privado pode fazer o tecido que quiser, cada um faz a camisa que quiser, enfim. Tem até o pessoal da Insider aí que eu vejo que eles são um grupo que tem crescido muito, né? Que começaram lá de baixo, enfim. Nesses setores que o capital ele pode ser menor, né? Você tem essa oportunidade. Agora, setores que são estruturais, petróleo, por exemplo, né? Sem condição nenhuma. Nuclear, sem condição nenhuma de negociar, sem condição nenhuma de vender. Nós temos aí a Embraer, enfim. Ao meu ver, esse tipo de setor fica no Brasil, a gente reestatiza esses setores, tá? Só que aí a gente tem que ter um plano, né? Um plano de desenvolvimento que está ligado também a uma educação de base boa, uma educação técnica muito boa, né? Uma educação superior um pouquinho mais seletiva, tá? Para poder pegar essas grandes mentes nossas, não deixar elas saírem do Brasil, mas ficarem aqui, para a gente desenvolver toda essa tecnologia. A gente pode ser um país também agrário e também industrial, tá? A gente não precisa. Só que é claro que a parte conservadora, e assim como o ADA, defende, né? Defende o pequeno empresário, que é o pequeno empresário que sempre vai abrir e fechar as portas, vai viver de migalhas o resto da vida. E a gente sempre vai ficar comprando tecnologia de outros países. É isso que o Adam defende, tá? E aí tem que ter um comunista para poder colocar para ele que o país tem como se desenvolver ainda mais. E isso é triste, né? Porque
a gente vê o nível da direita hoje no país, uma direita extremamente imbecilizada, tá? Eh, sem repertório, sem conceito, sem capacidade intelectual para fazer um debate construtivo, tá bom? E aquilo, quando se coloca como liberal, como conservador e não sabe defender basicamente a sua eh, história, né, a sua cultura, eu acho que já invalida muito do que a pessoa vai falar. O único que eu passo um pano aqui é aquele rapaz de 18 anos que eu pensei que seria enfim, seria o pior. Ele, ao meu ver, foi o melhor aqui, tá, nesse debate. Eu não vou ficar fa reagindo a tudo não, pessoal, porque tem 1h48 aqui desse debate. A gente reagiu a 28 minutos e 21 segundos aqui. Já deu 1h14 de vídeo, tá? Eu não aguento reagir a quase 2 horas desse vídeo aqui não, principalmente com a capacidade cognitiva que a gente está vendo aqui dos debatedores. O Gustavo tem amassado todos eles, tá? E novamente, o único que conseguiu fazer uma pergunta e criar uma ponte, apesar de ser um rapaz novo, e eu acho que ele tem uma capacidade ainda de melhorar o argumento dele, é o rapaz de 18 anos que se diz conservador. Eu acho que eles têm um pouquinho mais de condição, mas ele vai ter que estudar história, vai ter que estudar um pouquinho de economia, um pouco de sociologia e entender como pensa um marxista. Então, ele vai ter que ler, né? Vai ter que ler Marx, vai ter que ler Engels, vai ter que ler Lenin, vai ter que ler, enfim, se possível, Gramsci, Marcuse, qualquer outro marxista por aí para poder entender qual que é a estrutura do pensamento e as críticas que o marxismo tem ao capitalismo. Do contrário, ele não consegue nem situar, nem interpretar uma temática, que é o que está acontecendo aqui com o Adam, que ele quer responder várias coisas, ele não tem capacidade de responder várias dessas coisas, e ele não se atém ao tema. Ele, por exemplo, ele poderia ter dado exemplo, né? Poderia ter dado exemplo, né? Exemplos de conservadores que ajudaram na industrialização do país, né? E ele não conseguiu citar nenhum, tá? E isso é complicado, isso é muito é triste para dizer o mínimo, né? E por ser triste, a gente vê em que pé o nosso país está. A gente perdeu essa capacidade, tá? Mas a gente poderia, por exemplo, aí, né, eh, citar o exemplo, né, fora do país, mas dentro do país a gente poderia colocar alguns, mas fora do país a gente tem exemplos como o Otto von Bismarck, a gente tem a restauração Meiji no Japão, enfim, que são governos centralizadores, certo, de direita dentro desses países que fizeram a industrialização. A gente tem na França, né, o colbertismo. Então, assim, eh, nos Estados Unidos o Alexandre Hamilton, a gente tem vários outros. No Brasil a gente tem alguns, né, mas principalmente no Império. A gente tem o Visconde de Mauá, talvez seja o principal, né, liberal conservador que a gente conhece, que foi um grande industrializador, né, ou alguém que vislumbrasse uma industrialização do país, né, trazendo, ferrovias, criando ferrovias, bancos, né, indústria naval, proteção, né, a indústrias aqui. Então a gente, assim, a gente tem exemplos aqui, né, o principal deles seria o Visconde de Mauá. Ele não consegue citar isso. Por quê? Porque ele não sabe a própria história. Ele não sabe o que ele mesmo defende ou o que ele mesmo diz ser, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É um vídeo cansativo, é um vídeo muito conceitual, tá bom? Então, assim, às vezes é chato. Eu até aconselho vocês a colocarem aí, né, na velocidade um pouco maior pra gente poder aguentar, porque aguentar 1 minuto e 20 de vídeo com 2 debatedores, sendo que um é extremamente capaz, o outro é uma topeira, e eu ainda falando aqui por cima, pô, é extremamente chato. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido a contribuição que eu trouxe aqui, tá bom? Espero algum dia poder, né, conversar com o Gustavo, enfim, esses dados, a gente colocar mais a limpo esses dados, porque eu acho que assim, se a gente tem dogmatismo, no âmbito do dogmatismo, né, ideológico, eu acho que o comunismo o marxismo ele tem se saído melhor, porque eles fazem uma crítica às coisas que são estruturantes do capitalismo de forma muito contundente. E essas pessoas que estão aqui todas em volta, que não sabem praticamente nada sobre o que eles estão defendendo, não tem condição, né, de estar num debate sério, infelizmente. Enfim, espero que vocês tenham gostado.
Até um próximo vídeo. Falou!